Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é domingo, dia 17 de maio, e vamos para o nosso vídeo pré-jogo. Hoje o Botafogo, às 16 horas, vai enfrentar o Corinthians no estádio Newton Santos. E nós vamos falar sobre esse jogo. Nós vamos abordar diversos temas, vamos colocar assim, diversos temas a respeito do jogo, como, por exemplo, a escalação, algumas contextualizações, né, a respeito desse confronto. E vamos falar também, antes, é lógico, de alguns assuntos que ocorreram no dia de ontem e que não podemos deixar de abordar hoje, né, de falar, de comentar hoje. Você sabe, aqui não é um canal de notícias, aqui é um canal de comentários. Eu vejo as notícias através dos vídeos, através das lives dos nossos amigos, através da mídia tradicional, através da mídia independente, e trago esses assuntos para podermos aqui fazer o nosso comentário, a nossa análise independente. Bom, então, você já deve estar até chateado comigo, cansado de ouvir eu falar assim: cara, acompanha o canal, vê os vídeos anteriores, você vai ver, cara, que eu apesar de não ter formação jornalística, informações privilegiadas do clube, vindas do clube ou vindas de qualquer outra fonte, os comentários que eu faço são comentários que você pode confiar, porque eu não trago mentira, eu trago aquilo que eu vejo na fonte. Até a notícia pode ser mentira, mas que eu ouvi na fonte não é mentira. É coisa complicada, né? Inclusive, não sei se você sabe, quando você analisa uma notícia, quando você vai analisar uma informação, você tem que seguir alguns padrões, né? Qual o padrão? Qual a fonte? A fonte é confiável? Aí você atribui ali uma nota. É até bom para você entender mais ou menos como funciona ali o mundo jornalístico, né? A fonte é confiável, aí você vai atribuir uma nota. Pô, esse cara aqui é confiável, tem nota 5. A notícia é verdadeira? Vamos ver se a notícia é verdadeira. Não sei se a notícia é verdadeira. Então, por enquanto, eu vou dar uma nota 3 para a notícia. É a mesma coisa o que eu faço. Cara, você não vai dizer que eu estou falando mentira. Eu estou falando que a fonte, no caso, a fonte falou. A fonte é verdadeira. A notícia pode ser mentira. Mas eu não trago mentira, porque eu trago a fonte, né? A notícia da fonte. Então a notícia nem sempre é verdadeira, né? Mas é mais ou menos por aí, complicado, mas é assim que funciona. Bom, então eu falo sempre para você, cara, segue os meus vídeos. Você vai ver, eu pego que, por exemplo, você sabe, na questão financeira, que eu vou falar aqui, na questão financeira, nessa questão administrativa, eu gosto de ouvir quem? Eu gosto de ouvir o Manel. É uma fonte confiável, uma fonte 5/5, vamos supor, uma fonte 5, de grau 5. Eu gosto de ouvir o Caboclo, é uma fonte de grau 5. Eu gosto de ouvir o Azambuja, é uma fonte de grau 5. Nessas questões financeiras, eu gosto de ouvir o Gigante Glorioso, o Guilherme, é uma fonte de grau 5. Entendeu? Não estou dizendo que as outras não são fontes confiáveis, mas eu estou dizendo que nessa questão financeira eu classifiquei ali esses como sendo uma fonte de grau 5. Deu para você entender? Então, quando eu quero ouvir, eu vou seguir o Manel. E aí, ontem,
eu fui, coloquei no vídeo do Manel, que estava explicando, e ele falou exatamente a mesma coisa que eu falei no vídeo de ontem, com relação às questões de contratação e as questões de salário, de investimento. O próprio Manel falou, cara, o Gabriel de Alba, ele pode ter 600 milhões de... Eu fiz até um cálculozinho, por exemplo, falando com meu filho, né? Eu falei, pô filho, sabe o que eu gostaria muito? Eu gostaria muito que o investidor do Botafogo tivesse feito assim, cara, eu vou guardar aqui 1 bilhão para investir só no Botafogo. Esse 1 bilhão vai ser só do Botafogo. Beleza, beleza? Então, eu fiz a conta aqui. O Botafogo deve 2 bilhões e meio. Agora eu estou vendo aqui que na realidade são 2 bilhões e meio. Então, o que esse investidor faria? Chamaria os credores e falaria, cara, vamos negociar essa dívida. A dívida, pelo que eu fiz ali, num deságio de 80%, lembrando que o deságio do Vasco, algumas contas, o Vasco conseguiu até 92% de deságio. Então eu coloquei ali por baixo. Eu falei, cara, vamos supor que o Botafogo conseguia 80% de deságio. Daria 400 milhões, correto? De dívida, 400 milhões. Isso o Botafogo tem que pagar aos credores para fazer o acordo geral e sair tudo. Sair a dívida toda, vai para zero, correto? Por causa do deságio. Então, cara, tendo 1 bilhão, ele vai pegar 400 milhões, vai pagar e vai ficar com 600 milhões. Aí sim, a partir desses 600 milhões, ele vai fazer a programação dele. Olha, eu vou investir 50 milhões e se o clube valorizar para 70 milhões, me der um lucro de 20 milhões, no ano seguinte eu vou botar mais 50 milhões. Assim que eu faria. Ah, eu botei 50 milhões e o clube me deu 30. Cara, então esse não é um clube que está me dando lucro. Então eu vou segurar um pouco esse tipo de investimento. Correto? Então, mais ou menos isso. Para investir, o clube tem que retornar. Para investir, o clube tem que retornar. Investe e retorno. Investe e retorno. Então, o que foi o que aconteceu ali com o John Textor em 2024? Ele investiu alto, cara, mas ele teve um alto retorno. E eu acho que o retorno que ele teve pagou o investimento que ele fez. Correto? Então, esse é o Botafogo que nós queremos. Ah, precisa ser como 2024? Não, não precisa. Você pode ganhar simplesmente uma Copa do Brasil, você pode ganhar simplesmente uma Sul-Americana, você pode ganhar simplesmente uma Libertadores ou um Campeonato Brasileiro, mas você tem que dar retorno. Ou você pode classificar para todas as competições, né? Libertadores, as principais, Libertadores, fase de grupo, né? Mata-mata, né? Pré-Libertadores, pré-Sul-Americana, não. Na fase de grupo. A Libertadores, você já entra ali com um valor de premiação, né? Copa do Brasil, passou para as oitavas de finais, para semifinais, você já sabe um valor de premiação, né? O Campeonato Brasileiro, você chegou entre os 4 primeiros, você tem um valor de premiação. Então, assim, você vai ter lucro, você vai conseguir lucro, porque você vai ter possibilidades de venda de jogador valorizado por conta dessa trajetória e também em entrada de dinheiro com as premiações, com as bonificações. Então, o Manel explicou isso, cara, exatamente como eu falei. Cara, não adianta, o cara tem 900 milhões, mas não pode investir, porque nós temos uma folha salarial de 18 milhões. Inclusive agora o menino aqui, o Iverson Santos, falou na venda do Danilo por 40 milhões, mas você não pode comprar um jogador que custe 40 milhões ou 42 milhões. Você tem que contratar sempre valores mais baixos. E eu falava sobre isso, né? Então, ontem também o Manel falou lá sobre uma proposta da Ferrari, né? Uma possível proposta do dono da Ferrari, o John Elkann,
que já estava aí no mercado, já estava procurando, já estava se informando, e aí falou sobre conflito com o Juventus. Cara, a probabilidade de sair dois para a mesma competição é muito pequena. É muito pequena. Vale a pena, sim. Mas temos que ver qual é a melhor proposta para o Botafogo. Aí ele falou, pô, mas tem que ver quem tem o melhor projeto esportivo. Mas no momento não tem melhor projeto esportivo, a não ser na área de infraestrutura. Correto? Na área de infraestrutura. Para quê? Para poder potencializar a formação de bons jogadores. O Botafogo, nosso sub-20, tem se saído muito bem agora, parece que conseguiu a quinta ou sexta vitória seguida, entendeu? Então, cara, é por aí, Então é isso aí. Aí falando aqui projeto esportivo. Então o Manel explicou e o Anderson Mota explicou também a mesma coisa. O que eu falei, cara, você não pode ver só o valor que você vai investir. Por exemplo, eu vou falar agora. Aqui o menino, o Iverson Santos, ele comentou sobre a possível venda do Matheus Martins. Aí eu fui ver lá o valor do salário do Matheus Martins. Procurei no chat GPT mesmo. Aí o chat GPT disse que o salário dele é de 100 mil reais, o que não é. Então o chat GPT explica logo embaixo. Ó, aqui não estão disponíveis os valores de direito de imagem, porque os valores de direito de imagem provavelmente são 60 a 70% do valor do salário. Então, cara, se ele ganha 100 mil e você tem mais 60%, mais 600 mil, o salário dele é de 700 mil. Correto? Se 100 mil é 40% do salário, você bota mais 100 mil mais 40%, então ele tem um salário de 250 mil. Correto? 250 mil. Seria mais ou menos isso, 250 a 300 mil. Então você não pode contratar, por exemplo, o Vitor Sá, que vai estar livre no mercado, porque o Vitor Sá deve ganhar mais do que 300 mil. Está vindo de fora, da Europa, está acostumado com um bom salário lá, não vai ganhar menos de 300 mil. O Vitor Sá vai ganhar entre 400, 500, 600 mil. Esse é o salário do Vitor Sá. Entendeu? Então você não pode fazer isso. Para você vender, contratar o Vitor Sá, você teria que vender o Matheus Martins e o Nathan Fernandes, por exemplo. Aí você contrata o Vitor Sá. É mais ou menos por aí. É assim que funciona essa questão que o Botafogo vai ter que gerenciar. Né? O novo investidor vai ter que gerenciar entre o valor do elenco com o valor da folha salarial. São coisas diferentes, mas que andam no mesmo caminho, que atrapalham o Botafogo a fazer novas contratações do mesmo jeito, correto? Você tem que estar sempre equilibrando uma coisa com a outra, uma coisa com a outra, uma coisa com a outra, e assim por diante. O Anderson Mota também falou sobre as posições que ele acredita que o Botafogo deva contratar. Ele botou lá um goleiro, você sabe, eu falei do Cambeses. Um zagueiro, eu falei do Lucas Fasson. Um volante, eu falei do Sousa, Santiago Sousa. Ele botou aqui um ponta, eu falei do Vitor Sá. E um centroavante, eu falei do Alex Arce. Todas essas posições, você vê lá no vídeo que eu fiz ontem, eu coloquei essas posições exatamente assim e ainda coloquei outras, né? Coloquei outras que nós poderíamos contratar. Você sabe que eu tenho feito vídeos do Scout, né? Aquele quadro Scout, sem mimimi, e todas as posições eu estou fazendo indicações. Indicações que podem ser contratadas mediante o quê? A negociação de outros. Como eu falei, Neto, ele é o link. Sai, entra o Cambeses. Se você pegar Neto, ele é o link, deve ter o valor do salário do Cambeses. Você tira, porque você já tem lá o Raul e o Christian Lor. Em algum momento esses jogadores vão ter que entrar. Correto? Vão ter que jogar. Então você pode vender dois e contratar um, né? Aí, ou se desfazer de dois e contratar um, então você pode fazer. Por exemplo, você tem o Sousa, o Lucas Fasson, tá saindo o Barbosa, né? Tá saindo o Barbosa. Então abre espaço tanto no seu
no seu valor de elenco, quanto no valor salarial, na folha salarial. Correto? Então você pode fazer a contratação, por exemplo, do Lucas Fasson, que deve ser um zagueiro que possa vir para o Brasil ganhando um valor até menor do que o do Barbosa. Pode acontecer. Se ele tiver interesse de voltar para o Brasil, ele vem. Correto? Então, o volante, o Sousa, você vai vender o Danilo por 40 milhões. Olha, com o Danilo você pode contratar o Sousa e contratar o Lucas Fasson com o valor da venda do Danilo. Correto? E com o salário você vai, dispensa mais um ou dois jogadores, como o Christian Ramos, parece que ganha 750 mil. Cara, vai abrir 750 mil, mais o salário do Danilo, que deve ser em torno aí de 800 mil ou 1 milhão. Você vai ter 1.750.000 de salário para poder pagar. Eu garanto que o Sousa e o Lucas Fasson não vão dar esse gasto, né? Não vão dar esse gasto na folha salarial do Botafogo de 1.700.000. Você pode contratar o Sousa ali pagando 600 mil, contratar o Lucas Fasson pagando 800, você vai vender, você vai ali ter 1.400.000. Você ainda vai ter de sobra 350 milhões de reais, 350 mil reais para poder fazer o pagamento de salário de outro jogador. Cara, então é perfeitamente viável você fazer um time razoável com essa, né, com esse seu gerenciamento entre a folha salarial e o valor do elenco. Mas o que acontece? Hoje o Botafogo, vamos entrar no pré-jogo propriamente dito, hoje o Botafogo vai enfrentar o Corinthians no estádio Newton Santos. Lembrando que o Corinthians é o primeiro time da zona de rebaixamento e o Botafogo está fora, né? O Botafogo parece que é o 14º, 15º colocado, 13º, uma coisa assim. Hoje eu não acompanhei isso, eu gravo cedo, então não vi, mas posso tentar dar uma olhada aqui rapidamente. Vamos lá. Série A. Série A Brasileirão. Vamos lá. Classificação, Série A. O Botafogo é o 14º. O 14º tem 18 pontos. Aí você vê, o primeiro da zona de rebaixamento é o Grêmio. É o Grêmio que tem 17 pontos. Então nós temos a 1 ponto da zona de rebaixamento. Correto? Estamos a 1 ponto da zona de rebaixamento. Lógico, nós ainda temos o jogo a menos, mas isso aí, cara, vai ser sempre uma desculpa. Temos um jogo a menos. Chega no jogo a menos, você perde, aí você não tem mais jogo a menos nenhum. Então, cara, é bom contar sempre com aquele ponto que você conquista na hora. E ali vem a situação, né? Eu até estava lembrando um jargãozinho que tinha no passado, no humor, né? Nos programas humorísticos. Quem tem põe, quem não tem tira. Quem tem põe, quem não tem tira. Então vai ser assim, cara. Se o Grêmio vencer e o Botafogo não vencer, o Botafogo vai lá para a zona de rebaixamento, meu irmão. E vai ficar ruim. Se o Corinthians vencer o Botafogo e o Botafogo não vencer o Corinthians, meu irmão, o Botafogo vai se afundar lá na zona de rebaixamento. Então, cara, nós temos que entrar para vencer. E aí, vem o seguinte, também ouvi agora no Iverson Santos, e ele confirma o que eu vou falar para você agora. Ainda não saiu os relacionados. E quando não saem os relacionados, cara, fica muito difícil para você entender qual jogador você pode usar. Qual jogador você pode usar. Então, cara, complicou, porque não temos os relacionados. Deixa eu ver aqui, Instagram. Vou abrir aqui o Instagram. Fogão Net, deixa eu ver, Fogão Net fala da garotada, Fogão Net fala da garotada, Fogão Net fala da Fúria,
fala, o Fogonete fala de tudo, mas não tem aqui a lista dos relacionados. Então, quando não tem a lista dos relacionados, cara, fica difícil você saber quem você vai escalar. E é por isso que eu sempre falo para você, cara, o que eu falo é o que eu vejo. É a escalação do canal, não tem provável escalação, não tem nada disso, cara. É a escalação do canal, é a minha escalação, correto? Aí você vai nos comentários, você diz se você queria esse jogador, se você queria outro, porque o Iverson Santos já disse que o Matheus Martins está fora. Inclusive, falou que o Matheus Martins pode ser negociado na segunda janela. E eu acredito que deva ser negociado mesmo. Mas hoje o Matheus Martins está fora. Então, hoje o Matheus Martins faz muita falta. Talvez lá na segunda janela, ele sendo negociado e vindo um outro jogador que possa render melhor do que ele rendeu, porque não vou dizer a você que o Matheus Martins tem um excelente rendimento. Não, ele não tem um excelente rendimento. É muito pouco o que ele produz. Agora, produziu alguma coisa em momentos importantes, né? Como no caso daquele jogo contra o Atlético Mineiro, no jogo que ele foi lá e bateu pênalti, se não me engano, contra o São Paulo. Ele teve no gol contra o Flamengo, ele teve momentos importantes, pequenos momentos, mas não foi suficiente para você dizer que ele foi importante para o Botafogo. Não é o caso. Eu não vejo assim. Minha visão, tá bom? Não é para polemizar, não é para discutir com você, nada disso. É a minha opinião. Então o Botafogo tem que ir a campo. E como não temos os relacionados, eu tenho que dar a minha escalação. E a minha escalação vai de Neto, Vitinho, Ferrarese, Bastos e Telles. Não colocaria o Barbosa. Cara, Barbosa já poderia estar treinando até lá no Palmeiras, se ele quisesse, na minha opinião. E Alex Telles, Nilton, Medina, Danilo e Montoro, Júnior Santos e Arthur Cabral. Esse é o meu time. É o time que eu colocaria para começar a partida. Tá? Para começar a partida. Então, vou repetir para você. Neto, Vitinho, Ferrarese, Bastos e Alex Telles, Nilton, Danilo, Medina e Montoro, Júnior Santos e Arthur Cabral. Assim eu entraria no campo. Você quer que eu repita? Tá bom, eu vou repetir. Neto, Vitinho, Ferrarese, Bastos, Alex Telles, Nilton, Medina, Danilo, Montoro, Júnior Santos, Arthur Cabral. Neto, Vitinho, Ferrarese, Bastos, Alex Telles, Nilton, Medina, Danilo, Montoro, Júnior Santos e Arthur Cabral. É assim que eu iria a campo hoje. Mas sempre ligado nas questões de Montoro, na sua participação, na sua colaboração, na sua entrega, porque o Montoro é um jogador que tem caído muito, e eu lembro sempre a você, uma percepção minha, que depois que ele teve a contusão no ombro, você deve lembrar que ele foi convocado para a seleção argentina de sub-20, né? E ele teve uma lesão no ombro que ele precisou passar por uma cirurgia. Então, pelo fato de ser muito novo, talvez tenha temerário, ele tenha um temor de uma nova contusão em virtude de uma entrada mais dura, de cair. Então, ele tem reduzido muito a sua intensidade. Lembro do Medina, cara, do Montoro, quando ele chegou, ele era um jogador que ajudava muito defensivamente. Inclusive, lá na partida contra o Paris Saint-Germain, cara, ele fez uma partida também, embora tenha entrado já no final do jogo, do segundo tempo, cara, ele fez uma partida muito correta, entendeu? Ajudando muito ali na marcação, ajudando muito no desafogo da pressão. E ele sempre foi esse tipo de jogador. Eu falava, cara, esse garoto aí, ele desarma muito bem as jogadas.
É um jogador importante. Mas daquela cirurgia para cá, ele parou de exercer essa característica dele. Então, ele tem que ficar de olho, porque não há necessidade, cara, tem que substituir rapidamente. Outro jogador que eu também ficaria de olho é o Júnior Santos, cara. Se não der, cara, se não der, não deu. Ou você faz uma dobra ali com o Matheus Ponte, ou você bota ali o Vidalba, nós não sabemos nós não sabemos o relacionado. Então não podemos aqui falar só, não, bota esse ou bota aquele, né? Mas na questão do Júnior Santos eu faria isso. Cara, não tá bem? Meu irmão, substitui rápido, substitui no primeiro tempo, substitui no intervalo, porque se não estiver dando certo, não vai dar certo. Faz a dobra, Vitinho e Matheus Ponte, bota Vidalba e Vitinho, dá teu jeito, meu irmão. Faz as tuas modificações, bota o Edenilson e desloca o Medina mais para o lado. Você tem que fazer essa leitura, e essa leitura ela tem que ser rápida, correto? E tem a questão também do Bastos, que eu também ficaria na observação. Se, cara, bota o Justino, bota o Ítalo, esses jogadores foram contratados para jogar, meu irmão. Não vai querer ficar segurando de emprego, não, cara. Você tem que potencializar o jogador, você tem que acreditar no seu jogador, correto? E se o Bastos não estiver bem, faz logo a modificação, faz logo a substituição, correto? Então, eu colocaria, no caso ali da substituição do Bastos, Ferrarese e Justino, Ferrarese e Ítalo. O Antony parece que está machucado, nós não sabemos, nós não temos informação nenhuma, correto? Nós não temos informação nenhuma, então nós não sabemos. Mas eu faria isso. E, cara, dentro desse aspecto, temos substituições que podem ser feitas. O Vitinho pelo Matheus Ponte, o Alex Telles pelo Marçal. E assim, cara, vai o Botafogo tentando aí conquistar pontos. É assim que eu vejo o Botafogo. Mais uma vez, vou repetir a escalação. Neto, Vitinho, Ferrarese, Basto, Alex Telles, Newton, Medina, Danilo, Montoro, Júnior Santos e Arthur Cabral. É isso aí. É assim que eu quero ver o Botafogo em campo hoje. É a escalação do canal, correto? Então, fico por aqui. Um grande abraço. Acompanhe os vídeos. Vê aí se há coerência naquilo que eu falo. Conflita, né? Confronta com aquilo que falam os nossos amigos da mídia, os mais conhecidos. Você vai ver, cara, que a gente está fazendo um trabalho de excelência, tá? Um trabalho perfeitamente alinhado com o que eles pensam dentro da questão de notícias, né? De notícia. Você está vendo que eu venho falando as coisas exatamente como são ditas ali. Ontem, inclusive, o Manel corroborou com o meu vídeo. Porque eu já tinha visto o Manel falar sobre isso. Ele já tinha levado um especialista no programa dele para falar sobre isso. Então, eu acho que vale a pena você compartilhar os nossos vídeos, ok? Então é isso aí. Um grande abraço. Saudações alvinegras.